7h06. E há 11 anos, um grupo de moradores do bairro Vila Maria Helena, em Duque de Caxias, na Baixada, está esperando por indenização da empresa Petrogold. Essa empresa é responsável pelo depósito de combustível que pegou fogo. E aí, na época, o fogo destruiu as casas, as famílias tiveram que sair correndo e deixar tudo para trás. Vamos ver. 11 anos se passaram e onde ficava o depósito com tonéis de combustível hoje virou uma praça. Mas alguns pontos do bairro Vila Maria Helena, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, mais parecem uma cidade fantasma. Foi um incêndio devastador que deixou um rastro de destruição e uma luta incansável por justiça. Quando pegou fogo, alastrou a rua toda aqui, ó. Muitas casas aqui, o pessoal perdeu tudo. Perdeu casa, perdeu os empregos e até hoje ninguém foi indenizado. Há 11 anos, o incêndio de grandes proporções se espalhou rapidamente. As chamas consumiram casas, causaram pânico e obrigaram famílias a deixarem tudo para trás sem sequer terem tempo de salvar documentos e animais de estimação. Uma pessoa morreu e 6 ficaram feridas. Desde então, um grupo de moradores aguarda por indenizações da empresa Petrogold, responsável pelo depósito de combustível que pegou fogo em maio de 2013. Foi um cala-boca que ele deu a um bocado de gente aqui. Um cala-boca de R$5.000, o advogado tirou dele, fica 4.800. Não dava para comprar nem uma caixa d'água e cano e pagar pedreiro. Na época, as pessoas que moravam no entorno foram retiradas pelos bombeiros. Uma delas foi a Marineuza, que sofre de distrofia muscular, o que tornou a fuga ainda mais difícil. A vendedora autônoma entrou em depressão, parou de andar. Perdeu, além da casa, a principal fonte de renda, a loja onde vendia roupas de cama e cestas básicas. Ela conta que a empresa chegou a pagar o aluguel dela por um curto período, mas parou de repente. Sem alternativa, a Marineuza voltou para casa ainda danificada e luta para sobreviver sem ajuda nenhuma. Eles cortaram o aluguel, eles não falaram nada. Nada. Eu estava cheia de dívida, que eu tinha feito empréstimo para poder consertar a casa. A casa que um dia foi um lar, hoje está assim, completamente destruída. O que a gente vê por aqui são escombros de um imóvel antes confortável com 5 suítes e piscina. Aqui moravam 3 pessoas de uma mesma família. Do incêndio para cá, os moradores aguardam por uma indenização que nunca chega. São perdas pessoais e financeiras que Luzinete lamenta até hoje. Entre elas, a saúde do marido e do filho e a coleção de porcelanas portuguesas. Cada pedacinho dessa porcelana é uma luta conquistada. É muito difícil. Você não quer saber como que dói. Dói muito, mas dói mais eu ver a minha casa. Que eu construí e vendi um apartamento em Copacabana para reformar ela. Já faz 2 anos que a Justiça determinou o pagamento da indenização da Sara no valor de R$86 mil por danos morais e materiais. Na época do incêndio, ela ficou 2 dias fora de casa com os filhos. Até hoje, o imóvel em que ela mora apresenta rachaduras. A gente quer uma resposta, né? O que vai acontecer, se vai resolver, se não vai, onde eles estão, ninguém sabe. Você sabe, né, Silvana, que o direito das pessoas, você imagina, né, que a justiça com aquela venda, né, com aquela espada, com sua balança, fosse rápida, mas não é, né? E é 15 difícil. anos, gente. 15 anos. 15 anos. Tem respostas, né? O advogado da Petrogold, Fábio Calil, diz que depois do incêndio a empresa teve as licenças revogadas, paralisou as operações e que todo o patrimônio da empresa e do proprietário foi usado para pagar indenizações e aluguéis. O advogado disse ainda que o proprietário morreu em 2019 e que no inventário do dono da empresa não sobrou nada para pagar as dívidas que restaram. Ainda tem a Petrobras, né? A Petrobras informou que o acidente aconteceu em propriedade da empresa Petrogold, que não possui responsabilidade sobre o caso, o que, de acordo com a Petrobras, foi reconhecido pela Justiça, essa situação de ela não ter a responsabilidade. Agora, com relação à ação movida pela dona Marineuza, que a gente viu na reportagem, pedido de indenização por danos morais e materiais, o Tribunal de Justiça disse que em abril foi incluída aí uma petição de uma documentação pendente. E aí o próximo caso será encaminhar o processo para a sentença. Eu não vou entrar no mérito, né, do que
se tem capacidade, se não tem capacidade, Silvana, o que a justiça decidiu ou não decidiu, mas que uma coisa parece claro aí, né? Como é que pode uma situação onde tem uma empresa ali responsável e se acontece um desastre, não tem nada para poder indenizar quem foi atingido? Porque essa é a situação das pessoas. Essa é a situação das pessoas.